Depois de 15 anos, duas primas se reencontram quando o divórcio de uma delas abre espaço para um amor que nunca deixou de existir. Um amor que desafia o tempo, o nome da família e o silêncio do coração. A chuva caía fina, como se o céu lavasse o peso dos anos que ficaram entre elas. Clara estacionou o carro diante da casa antiga da tia Lúcia e ficou ali, com as mãos trêmulas no volante. 15 anos. O tempo de uma vida. No banco do carona, um envelope amarelado, uma fotografia antiga, parecia pulsar como um coração esquecido. Era o retrato das duas, rindo no quintal, antes que o mundo lhes ensinasse o que era proibição. O cheiro de terra molhada trouxe lembranças que Clara havia enterrado a custo. Naquela casa, entre verões e segredos, ela aprendera o que era sentir demais. E era Helena quem sempre acendia o que dormia dentro dela. O reencontro era inevitável. E mesmo que o motivo fosse apenas devolver uma lembrança, Clara sabia, nada seria apenas entre elas. Helena abriu a porta antes mesmo que Clara tocasse a campainha. O tempo não havia apagado nada, apenas moldado. O cabelo agora era mais curto, os olhos mais serenos. Mas o sorriso era o mesmo que Clara sonhava em noites silenciosas. Quando se abraçaram, foi como se o ar voltasse ao corpo depois de anos de apneia emocional. O som da chuva batendo nas telhas parecia marcar o compasso entre passado e presente. Dentro da sala, quadros com fotografias, casamentos, noivas, sorrisos eternizados. Clara olhou em volta, tentando disfarçar o tremor na voz. Você continua registrando o amor dos outros, disse. Helena sorriu com suavidade. E o nosso, você ainda escreve? Houve um silêncio breve, denso. Entre as duas, um mundo inteiro de palavras nunca ditas. Clara respondeu com um olhar que misturava culpa e ternura. Não sei se ainda sei escrever sobre o que dói, confessou. Helena, com o mesmo gesto que usava quando eram adolescentes, estendeu a mão e tocou o rosto dela. Então escreve sobre o que insiste em voltar. A fotografia antiga repousava sobre a mesa, entre duas xícaras de café e o som distante dos trovões. Era o símbolo do que ficou suspenso no tempo. As duas adolescentes rindo, de mãos dadas, sem saber que um dia o mundo chamaria aquilo de erro. Clara desviou os olhos, mas Helena a observava como quem reconhece o destino. O relógio na parede marcava 17h17. Coincidência ou sinal não importava. Clara respirou fundo. Eu me divorciei, disse quase num sussurro. Helena piscou lentamente, como quem recebe uma notícia que já sabia, mas esperou uma vida para ouvir dita em voz alta. Então finalmente você se escolheu? Perguntou. Clara sorriu, sem saber responder. A escolha parecia incompleta, como se faltasse um pedaço. Um rosto, um riso, um amor não vivido. E naquele instante, o olhar de Helena completou o que faltava. O ar ficou denso de lembranças, como se a casa respirasse junto delas. A chuva apertou, marcando o início de algo que as duas não sabiam nomear. Helena se levantou e abriu a janela, deixando o vento frio entrar. Você sempre gostou da chuva, comentou Clara. Ela me lembra o que a gente não pode controlar, respondeu Helena. E por um instante, a metáfora ficou entre elas, transparente e impossível de ignorar. O café esfriava, o tempo parecia suspenso. Helena pegou a fotografia e virou. No verso, Clara reconheceu a própria letra. Um dia talvez. Sentiu o coração apertar. Ela havia esquecido que escrevera aquilo antes de partir, antes de se casar, antes de esconder o que sentia. Você guardou isso por todos esses anos? Perguntou com a voz embargada. Helena assentiu. Guardei o que podia. O resto ficou dentro de mim. A resposta soou como confissão e perdão ao mesmo tempo. Clara baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem. Do lado de fora, a rua parecia deserta. O barulho da chuva era o único som do mundo. Helena se aproximou devagar, sem pressa, como quem respeita o sagrado. Você não precisa dizer nada agora, sussurrou. Só fica. E Clara ficou. O cheiro de café misturado à chuva formava uma lembrança nova, um eco de todas as vezes que não puderam se despedir direito. Clara pensou em como o tempo é cruel e generoso. Ele rouba, mas também devolve, quando menos se espera. Helena pegou a câmera e, sem pedir permissão, fotografou Clara olhando pela janela. Para guardar esse instante, explicou. Por quê? E perguntou Clara. Porque você tem o olhar de quem voltou para casa. O clique da câmera soou como um pacto silencioso. Nenhuma das duas sabia o que viria depois, mas ambas entenderam que algo começara ali, entre chuva, lembrança e uma fotografia antiga.
O telefone de Clara vibrou. Uma mensagem do ex-marido, fria e protocolar. Ela o ignorou, olhando para Helena. Pela primeira vez em anos, sentiu que não devia explicações a ninguém. Helena colocou um disco antigo para tocar. A música era suave, melancólica. As vozes femininas em harmonia pareciam traduzir tudo o que não cabia em palavras. Clara fechou os olhos e deixou-se levar. O fim da tarde trouxe um tom dourado, refletido nos vidros molhados. Helena se aproximou novamente, desta vez sem pressa. Você ainda escreve cartas? Perguntou. Clara respondeu baixinho. Só para quem não posso esquecer. As duas ficaram ali, em silêncio, até a música terminar. A chuva diminuiu, e uma luz tímida atravessou as nuvens. Helena sorriu. Parece que o céu também precisava respirar. Clara assentiu, sentindo o coração se abrir. Pela primeira vez em muito tempo. A fotografia, agora molhada por algumas gotas de chuva, reluzia sobre a mesa. Entre risos e lembranças, o símbolo estava ali, testemunha silenciosa de um amor que esperou o tempo certo para ser dito. Helena olhou para Clara com uma ternura antiga. 15 anos é tempo demais para esconder uma verdade, não acha? Clara respirou fundo e respondeu. Talvez agora eu esteja pronta para dizê-la. O trovão distante marcou o fim da tarde e o início de uma nova promessa. As duas permaneceram ali, lado a lado, sem pressa de mudar o destino. A casa respirava, a chuva cessava, e algo dentro delas finalmente começava a acordar. O passado voltava como um filme em câmera lenta. Clara ainda se lembrava da primeira vez que percebeu que Helena era mais do que uma prima. Foi num verão, ambas com 15 anos, entre risadas e tardes preguiçosas na varanda da avó. O sol batia forte, e Helena trançava o cabelo de Clara enquanto contava histórias de amor inventadas. Nenhuma delas sabia, mas naquele instante, o destino já escrevia o enredo que levaria anos para se revelar. Havia uma leveza naquele tempo. Dormiam juntas em colchões estendidos no chão, trocando segredos e promessas. Helena falava dos lugares que queria conhecer, das fotos que queria tirar, das pessoas que queria ser. Clara apenas ouvia, fascinada pela coragem dela. Você sempre sabe o que quer, dizia. E Helena sorria. Nem sempre. Só quando é sobre você. Naquela época, a família inteira passava o verão reunida. As tias riam alto, o cheiro de bolo de fubá tomava o quintal, e a inocência parecia durar para sempre. Mas havia algo no olhar das duas que, aos poucos, começou a mudar. Um cuidado maior no toque, um silêncio a mais quando se olhavam. Pequenas coisas que ninguém percebia, exceto elas. Foi numa tarde de chuva, como agora. Helena entrou no quarto com o cabelo molhado e a camiseta colada ao corpo. Riu, dizendo que a tempestade a pegara de surpresa. Clara, nervosa, ofereceu uma toalha. Quando os olhos dela se encontraram, o tempo parou. Nenhuma palavra foi dita, apenas o som da chuva como um segredo compartilhado. Depois daquele dia, algo mudou. A proximidade ficou mais cautelosa, as conversas mais hesitantes. Clara começou a escrever em um caderno escondido. Poemas sobre o que sentia, tentando dar nome ao que não se podia dizer. Helena, por sua vez, passou a fotografar tudo. As flores do jardim, o rosto de Clara, o reflexo das duas no espelho. As semanas seguintes foram um equilíbrio frágil entre descoberta e medo. Quando alguém entrava no quarto, as duas se afastavam rápido demais. Quando a família ria junta na cozinha, trocavam olhares cúmplices, como quem guarda um segredo sagrado. Mas o verão acabou, e com ele, o refúgio onde o amor ainda podia existir. Clara foi morar em outra cidade. Helena ficou. A separação parecia temporária, mas virou distância permanente. As cartas que trocaram no início foram minguando, até que o silêncio se instalou. Nenhuma delas soube exatamente o momento em que pararam de tentar. Mas ambas sentiram o vazio crescer. Clara entrou na faculdade, conheceu pessoas novas e tentou seguir em frente. Casou-se aos 24, convencida de que o tempo apagaria o que o coração insistia em lembrar. Mas no fundo, o amor por Helena nunca deixou de pulsar. Apenas adormeceu sob a rotina. Helena também tentou seguir. Namorou, viajou, montou seu estúdio de fotografia. Mas em cada noiva que posava diante de sua lente, ela via um pedaço do que não viveu. Fotografava sorrisos enquanto escondia o próprio. Guardava lembranças em negativos que nunca revelou. O reencontro da família anos depois foi inevitável. Aniversário da avó, uma tarde abafada de dezembro. As duas se viram de novo, adultas, fingindo normalidade. O abraço foi breve, tenso, cheio de história. Helena percebeu a aliança na mão de Clara. Clara percebeu o olhar ferido em Helena, e ambas entenderam que o tempo não tinha apagado nada. Durante o almoço,
Um trovão distante anunciou a chuva que vinha chegando. Helena se refugiou na varanda, câmera na mão. Clara se aproximou, hesitante. Ainda fotografa a chuva? Perguntou. Helena respondeu sem olhar. Ela me lembra você. A frase ficou suspensa, como uma faísca entre duas vidas que ainda se buscavam. Depois desse encontro, voltaram a trocar mensagens. Primeiro tímidas, depois mais longas. Falavam de tudo, menos do que importava. Helena mandava fotos do céu. Clara respondia com trechos de livros. Era um código, uma forma de se tocarem sem se tocar. Mas o destino, às vezes, espera o momento certo para abrir uma ferida antiga. O casamento de Clara começou a desmoronar. O marido distante não percebia que ela já não estava ali. As discussões tornaram-se rotina e o silêncio pesava. Em meio à ruína, Helena era o único ponto de calma. Clara começou a escrever de novo. Textos que não mostrava a ninguém. Sobre o que é o amor quando ele não pode existir. Helena lia trechos enviados por mensagem e respondia com uma fotografia de luz atravessando a janela. As duas sabiam o que aquilo significava, mesmo sem dizer. Uma noite, depois de uma briga, Clara saiu de casa e dirigiu sem rumo. Parou diante do estúdio de Helena. As luzes ainda estavam acesas. Quando entrou, viu Helena revelando fotos. Você veio? Disse ela sem surpresa. Clara apenas respondeu. Não consegui não vir. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som da água no laboratório fotográfico. Era o mesmo som de tantos verões atrás. Chuva, pingos, espera. Helena estendeu a mão, mas Clara recuou. Eu sou casada, murmurou. Eu sei, respondeu Helena com uma dor antiga nos olhos. Mas você está feliz? Clara não respondeu, apenas chorou. Helena a abraçou, e foi como se o tempo tivesse voltado, curando e ferindo ao mesmo tempo. Quando se separaram, prometeram que nada mudaria, mas tudo já havia mudado. Nos dias seguintes, Clara tentou colocar ordem na vida, mas o vazio era maior, até que o divórcio veio, inevitável, dolorido, libertador, e com ele, a lembrança de um nome que o coração nunca esqueceu. Helena. No fundo, ambas sabiam que aquele amor era um fio que o tempo não cortava. E agora, no presente, esse fio começava a se esticar novamente, puxando-as de volta para o que sempre foi verdade. O passado, afinal, não era um lugar para esquecer. Era o mapa de tudo o que ainda estava por vir. E naquele reencontro, entre chuva e silêncio, Clara começou a entender que o amor não estava esperando o tempo certo. Ele estava apenas esperando coragem. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz filtrando pelas cortinas da casa de Helena. Tinha adormecido no sofá, coberta com uma manta que cheirava a lavanda. Por um instante, esqueceu de tudo. O passado, o peso do nome prima, as culpas herdadas. Havia apenas o som dos passarinhos e o cheiro de café vindo da cozinha. Helena estava ali, descalça, fotografando o vapor que saía da xícara. Quando percebeu o olhar de Clara, sorriu. Você sempre acorda com esse ar de quem sonhou demais. Clara respondeu, rindo baixo. Talvez porque essa casa parece um sonho que eu adiei por muito tempo. Sentaram-se à mesa, sem pressa. O silêncio entre elas não era mais desconfortável. Era um tipo de intimidade antiga, recuperada. Clara olhou para as mãos de Helena e notou pequenas manchas de tinta. Ainda pinta? Perguntou. Helena assentiu. Às vezes, quando as palavras não bastam. O dia se arrastava devagar, como se o tempo as protegesse. Helena mostrou a Clara uma caixa de sapatos cheia de fotografias antigas. Eu nunca consegui jogar fora o que tinha você, confessou. Clara pegou uma das fotos. As duas adolescentes no quintal, rindo sob a mangueira, os cabelos grudados de chuva. O mesmo símbolo, a chuva, que agora voltava como promessa e redenção. Helena, por que você nunca me procurou? Perguntou Clara, a voz quase um sussurro. Helena demorou a responder. Porque eu sabia que você ia escolher o que era certo, e não o que era amor. A frase ficou no ar como um golpe terno. Clara respirou fundo. E se eu disser que errei? Helena sorriu, mas havia dor no sorriso. Não foi erro, foi medo. Então aproximou-se, segurou o rosto de Clara e a olhou fundo. Mas eu não quero mais ser a lembrança que você visita quando a vida aperta. Eu quero ser a escolha. Clara sentiu o coração bater descompassado. As palavras vinham como ondas, levando tudo. Eu também quero, disse finalmente. Mas e se o mundo não entender? Helena riu de leve. Desde quando o amor precisa de testemunhas? A resposta ecoou dentro dela. Clara se levantou e caminhou até a janela. Lá fora,
O céu clareava após dias de chuva. Você sempre esperou por mim? Perguntou. Não esperei, respondeu Helena. Mas nunca deixei de acreditar que um dia você voltaria. O ar parecia diferente, leve, quase elétrico. As duas sabiam que aquele momento era o limiar entre o que foi e o que ainda poderia ser. Helena deu um passo à frente. Clara, eu te amei esses 15 anos. Em silêncio, mas com tudo que eu tinha. Clara fechou os olhos, sentindo o peso e a beleza daquela frase. Chorou sem disfarçar. Eu também te amei, Helena. E me culpei por isso todos os dias. Helena enxugou suas lágrimas com ternura. Então chega de culpa. A gente merece um amor limpo. Ficaram abraçadas por longos minutos, respirando o mesmo ar, como se tentassem memorizar a sensação de estar, finalmente, no lugar certo. Do lado de fora, um raio de sol iluminava as poças d'água. A chuva, agora, era apenas lembrança. E agora? Perguntou Clara com um medo suave na voz. Helena respondeu. Agora a gente vê até onde o amor aguenta ser verdade. E foi assim que decidiram sair. Caminharam até a praça onde costumavam brincar quando crianças. Cada passo parecia um recomeço. Na praça, sentaram-se no mesmo banco antigo, ainda úmido da última chuva. Helena pegou a câmera. Posso tirar uma foto? Clara assentiu. Mas não para guardar o passado. Tira uma do que a gente é agora. O clique soou, delicado, e Helena sorriu. Essa eu vou revelar amanhã. Clara respondeu. Quero ver o que o tempo faz com a verdade quando ela finalmente aparece. Voltaram para casa enquanto o dia terminava em tons dourados. No caminho, Helena estendeu a mão, e Clara segurou. O gesto simples era um ato de coragem. 2 mulheres. 2 histórias. Um amor que atravessou o que o mundo chamou de limite. De volta à sala, Clara observou as fotografias penduradas. Percebeu que, entre tantas imagens de casais, havia uma moldura vazia. Por que essa? Helena respondeu. Porque é o espaço que sempre foi seu. O silêncio que seguiu não precisava de tradução. Era entrega, era reconhecimento. Clara se aproximou, encostou a testa na de Helena e sussurrou. Eu não vou mais embora. Helena fechou os olhos, segurando o rosto dela com delicadeza. Então fica. Dessa vez, sem promessas que o tempo leve. E ficaram, entre respirações, entre memórias, entre tudo que ainda podia florescer. A noite caiu devagar, e a casa se encheu de uma calma diferente. Clara abriu o envelope antigo e tirou a fotografia. Colou-a na moldura vazia e sorriu. Agora o espaço está completo. O vento soprou pela janela, trazendo o som distante de uma nova chuva. Mas dessa vez não era presságio de perda. Era bênção, o mesmo símbolo transformado em renascimento. Helena segurou a mão de Clara e disse baixinho. 15 anos, e você ainda é a minha casa. Clara respondeu emocionada. Agora eu também me sinto em casa. E naquele instante, entre chuva e luz, escolheram. Não mais esconder, não mais esperar. Apenas viver. O amor, enfim, deixava de ser lembrança e virava destino. Os dias seguintes pareciam nascer mais lentos, como se o tempo respeitasse o ritmo da cura. Clara e Helena começaram a dividir as manhãs. O café quente, o jornal esquecido sobre a mesa, o som dos pássaros misturado às risadas contidas. Nenhuma delas dizia em voz alta. Mas ambas sabiam. Estavam aprendendo a existir sem se esconder. Helena montou um pequeno espaço no estúdio para Clara escrever. Uma mesa perto da janela, papéis, uma xícara de chá de jasmim. Para você deixar o que sente respirar, disse. Clara olhou o gesto e sentiu o peito se abrir. Pela primeira vez, o amor não pedia sacrifício. Pedia presença. As tardes vinham cheias de calma. Helena revelava fotos enquanto Clara escrevia. O som da água correndo no tanque de revelação misturava-se ao som das teclas. Era quase uma coreografia. Uma construía imagens, a outra palavras, ambas tentando eternizar o instante. A fotografia das duas no banco da praça ficou pendurada na parede principal. O símbolo voltava. A chuva havia ficado para trás, e agora a moldura guardava um céu limpo. Clara olhava para aquela imagem e pensava que talvez o amor fosse isso. Um instante que se escolhe todos os dias. Certa tarde, Helena encontrou no computador de Clara um texto inacabado. O título era simples. Esperei 15 anos para te dizer. Ao ler, reconheceu pedaços da própria vida. As cartas nunca enviadas, os silêncios trocados, as lembranças guardadas em caixas. Chorou,
não de tristeza, mas de reconhecimento. Você escreveu sobre a gente? Perguntou. Clara sorriu tímida. Escrevi sobre o que o tempo tentou apagar. E sobre o que a gente não deixou morrer. Helena beijou-lhe a testa e respondeu. Então escreve até o fim. As pessoas precisam saber que o amor também pode vencer o medo. A notícia de que Clara estava morando com Helena se espalhou rápido na família. Vieram os olhares tortos, os silêncios prolongados nos almoços de domingo. Mas, surpreendentemente, também veio a aceitação de alguns. A avó, com sua sabedoria mansa, disse apenas: "O que é amor não precisa de explicação." Essas palavras foram um bálsamo. Clara e Helena não precisavam mais se justificar. Apenas viviam com simplicidade, com verdade. Às vezes, ainda doía lembrar o tempo perdido, mas o agora compensava. O passado finalmente deixava de ser ferida e virava história. As fotografias de Helena começaram a mudar. Havia mais cor, mais luz. As imagens traziam mulheres de mãos dadas, olhares sinceros, histórias de recomeço. Clara percebeu e comentou. Sua arte está mais leve. Helena respondeu. Porque agora ela tem nome. Clara também mudou. Passou a escrever crônicas sobre amor e coragem. Publicou algumas online. E o retorno foi inesperado. Mulheres do país inteiro escreviam dizendo: "Eu também esperei para dizer." Cada mensagem era um espelho. Cada palavra, um fio de esperança. Num fim de tarde, Helena organizou uma pequena exposição. No centro da sala, a fotografia delas sob a chuva, a primeira e a última. Ao lado, o texto de Clara, impresso em letras pequenas. As pessoas paravam, liam, se emocionavam. O amor delas, antes segredo, agora era semente. Quando todos foram embora, Clara e Helena ficaram sozinhas no espaço vazio. A chuva começava a cair novamente, fina, serena. Ela sempre volta, disse Clara. Mas agora, quando chove, eu não sinto mais medo, respondeu Helena. E sorriram, cúmplices, como no início. As gotas escorriam pelos vidros, e o reflexo das duas se misturava à paisagem. O símbolo voltava pela última vez. Não mais como lembrança do que doeu, mas como bênção do que curou. Clara pegou a mão de Helena. Você percebe que a gente sobreviveu a tudo? Perguntou. Percebo, respondeu Helena. Mas mais do que isso, a gente escolheu viver. Naquela noite, dormiram abraçadas, ouvindo a chuva suave. E quando o sol nasceu, o mundo parecia limpo, possível, novo. O amor delas agora era o lugar mais seguro do mundo. A fotografia antiga ainda está ali, sobre a mesa, mas já não carrega tristeza. Agora é memória viva, um lembrete de que o tempo pode adiar, mas não apaga o que é verdadeiro. Clara olha para ela e sorri. O que antes era ferida virou mapa. Helena entra na sala com uma xícara de café e o olhar sereno de quem encontrou paz. Está escrevendo de novo? Pergunta. Clara responde. Sim, sobre a coragem de dizer o que o amor sempre soube. Lá fora, a chuva cessa e o sol atravessa as nuvens como uma promessa cumprida. O destino, enfim, descansou. E entre elas o silêncio agora é lar. Se essa história te tocou,